Olá pessoal, mais um vídeo por demanda. Dessa vez nós vamos trabalhar dados secundários utilizando tabela dinâmica no Excel. Veja bem, os dados secundários que nós vamos trabalhar estão disponíveis no DNPM, nesse caso no sistema de cadastro mineiro, onde nós fizemos uma pesquisa por processos protocolizados entre 1º de janeiro de 1950 e 1º de setembro de 2018 para a substância ouro. O sistema nos retornou 1.807 processos, situação deles, todos, quer dizer que são processos ativos e inativos. Isso vai servir como base na nossa pesquisa, certo? Então, desses 1.807 processos ativos e inativos, eu vou trabalhar exclusivamente com a primeira página dele, que são 20 processos. Então, o processo de exportar para o Excel é um processo um tanto quanto simples e feito de forma bem manual. Então, eu vou selecionar a partir de processo para que ele gere um cabeçalho até esse ponto, tendo cuidado para não selecionar as outras páginas. Copio, levo para o Excel e Ctrl V para obter esse quadro, essa tabela aqui. Veja, ele tem na coluna J vários botões de visualização. Ela não vai nos atrapalhar, então a gente vai deixar isso aí. Um dado importante para eu trabalhar com essas tabelas, para conseguir trabalhar bem com esses dados, é conseguir desmembrar do número do processo o ano. Então, vamos pegar aqui, clicar com o botão direito em cima da coluna B e mandar inserir uma nova coluna. Nessa nova coluna, se chamar ano, nós vamos inserir os valores de anos, dos anos de protocolização para esses processos. Preciso observar que em alguns desses processos eles se referem a municípios diferentes. Eu tenho o mesmo processo que foi aberto para diferentes municípios ou substâncias diferentes que podem estar como substâncias diferentes. Isso vai fazer com que eu tenha um campo que pode estar mesclado ou não. Se ele estiver mesclado, quer dizer que eu tenho duas linhas mescladas. Então, esses dados todos, quando eu for fazer a tabela, isso vai influenciar. Então, na parte de ano, na coluna de ano, eu vou verificar todos os pontos ou todos os campos que não estiverem mesclados para o mesmo processo e vou mesclar esses campos. Isso vai me permitir trabalhar com maior eficiência quando eu estiver criando as minhas tabelas com a tabela dinâmica. Então são só 20 processos da primeira página. E aí, posso inserir de forma manual ou de forma automatizada, mas essa forma automatizada nós vamos ver isso só no outro vídeo. Os anos de protocolização. Ok. Então, só fazer um ajuste. E aqui eu tenho a seguinte situação. Para trabalhar com a tabela dinâmica, nós vamos inserir tabela dinâmica e vai aparecer essa aba com
o intervalo da planilha. Então, eu verifico que todo o campo dos meus dados estão ativos, estão selecionados, eu dou um OK, ele passa então ele cria uma nova planilha, onde se eu clicar fora da área da tabela dinâmica, eu vou, esse campo, ele desaparece. E aqui é onde a gente começa a brincar. Por exemplo, eu clico em ano vem aqui para a soma, vou colocar ele em linha, então ele vai me apresentar os processos por ano. E eu vou selecionar aqui também valores. Só que em valores ele me aparece uma soma. Eu não quero soma. Então eu clico com o botão esquerdo, configurações de campo de valor. Eu quero que ele conte, me dê uma contagem. E aí eu tenho 20 processos, 2006, 12 processos, 2010, 5 processos, 2012, 2, 1. Esses dados eu posso simplesmente selecioná-los. A tabela dinâmica ela vai mudando à medida que eu vou colocando os valores e colá-la numa terceira planilha. E a partir dela eu posso inserir gráficos que me dão uma representação gráfica bem melhor do que somente a tabela. Ok? Então, aqui na tabela dinâmica, digamos que agora eu quero um outro dado. Eu vou trabalhar com municípios e a contagem de municípios. Então, o número vai ser um pouquinho maior porque eu tenho processos que têm uma abrangência em um número maior de municípios. Então, um mesmo processo que foi aberto para ouro, ele pode ser feito, dependendo da poligonal dele, em 2 municípios. E essa contagem vai ser um pouco maior do que a contagem de número de processos. Aqui, quando observamos, eu tenho 2 mazagões. Mazagão, mazagão. Então, como é que eu vou arrumar isso aqui se eu sei que é somente um mazagão, um município de mazagão? Eu retorno para a planilha. Vou utilizar aqui uma forma de escrita. Provavelmente ele tem mais de uma forma de escrita, então isso está gerando aquele problema. E vou dar um Ctrl+C e um Ctrl+V em todo o local que tiver mazagão, para que eu deixe todo o processo uniforme, todo o valor uniforme. Então volto para a planilha, clico com o botão direito e mando atualizar. Então agora eu tenho 6 processos em mazagão com uma única grafia. Então isso facilita o processo que a gente tem de trabalhar com esses dados. Então, qualquer outra coisa que eu queira, que eu deseje aqui, eu posso fazer, como por exemplo, tipo de uso. Então, tipo de uso tem industrial, então são 2 grafias para industrial. Uma delas, pode perceber, eu clico aqui, ela não tem espaço, a segunda ela tem um espaço e não é formada. Então, quantos processos eu tenho? Então, novamente, eu posso ter mais de um uso por processo. Então, industrial eu tenho 29 e um deles não informado. É isso aí, espero que o vídeo tenha ajudado a desenvolver esse trabalho de tratamento de dados secundários com a tabela dinâmica. Até a próxima.